Olá, como você está? Espero que bem. Essa jornada de saúde está maravilhosa e eu espero que você aproveite também este conteúdo, também essa aula. Participar desta jornada de saúde está sendo um privilégio, porque eu adoro falar sobre saúde. Bom, meu nome é Lucas Agostini, eu sou profissional de educação física e após concluir a faculdade continuei meus estudos, fiz o mestrado e o doutorado também em saúde. Então, falar sobre exercício físico e como isso é importante e benéfico para a nossa saúde é algo assim que me deixa extremamente feliz, entusiasmado e eu espero poder contribuir na sua formação, no seu conhecimento e que após essa apresentação, essa aula, você possa entender que o exercício é importante para você e que através dele você pode melhorar muitos aspectos da sua vida. Especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre atividades físicas que auxiliam no estresse. Essa jornada tem abordado temas relacionados a isso, ao estresse, à vida moderna, cotidiana, tudo muito sobrecarregado, e nós vamos entender como o exercício pode ser auxiliar nesse processo de redução do estresse, de melhoria do bem-estar e de como isso pode fazer você viver uma vida melhor. Eu vou passar alguns slides, eles aparecerão aí na tela para você poder acompanhar. Então, vamos lá. Bom, a atividade física ela é extremamente importante na nossa vida. Nós temos um vasto conhecimento sobre como a atividade física interfere positivamente na nossa saúde, como ela pode trazer benefícios para o nosso estado físico, emocional e também espiritual. E nós vamos discorrer um pouquinho aqui sobre atividade física relacionado a esse tema central que é o estresse. Você já se sentiu em algum momento da sua vida tão esgotado que até sair da cama parecia difícil? Bom, eu acredito que sim. Essa é uma rotina, né? Isso tem acontecido com a vida de muitas pessoas. O cansaço, o estresse, a fadiga têm sido tão extenuantes que tem tirado até a nossa alegria, a nossa vontade de fazer as coisas. Por mais que sejam coisas que antes nos davam prazer, felicidade, alegria, a gente não tem mais tanta vontade de fazer, porque o estresse, o sobrecarregamento, os compromissos do dia a dia, a gente tem ficado totalmente extenuado. E isso tem nos atrapalhado no dia a dia. Você já viveu aquele cansaço que não passa nem depois de dormir? Imagina a situação, você teve um dia extenuante, cheio de atividades, de afazeres, foi dormir tarde porque o dia parece pequeno diante de tantas coisas que temos que fazer, e ao acordar, você se sentiu tão cansado quanto na hora de dormir? Eu acredito que isso tem sido muito comum. Bom, eu confesso que muitas vezes isso também acontece comigo. A gente tem tantos afazeres que a gente acaba se perdendo um pouco no tempo e quando vai deitar, quando vai dormir já é muito tarde. Isso com certeza traz consequências ruins para a nossa vida. E a gente precisa cuidar com isso, a gente precisa equilibrar a nossa rotina para que o momento do descanso ele seja necessário e também seja na quantidade adequada. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como o movimento pode ser um alívio, pode ser um respiro de alívio, não como uma obrigação, mas como uma forma terapêutica de cuidar da gente por inteiro, uma forma de organizar a nossa rotina, uma forma de organizar o nosso corpo, os nossos sistemas, para que a gente possa descansar de verdade e que o movimento, para que muitos possam parecer algo que vai cansar ainda mais durante o dia, mas que o movimento seja terapêutico e faça parte do nosso processo até mesmo de repouso e de descanso, porque nós vamos organizar todos os sistemas do nosso corpo. Bom, então sobre o estresse. O que que é o estresse? Como que isso afeta o nosso corpo? E aí você vai poder identificar se você tem passado por situações de estresse e se isso tem atrapalhado você, se isso tem causado dificuldade em você. O estresse é a resposta do corpo a ameaças ou pressões. Tenho certeza que quando você se vê diante de uma situação que não estava planejada, aquilo te causa uma certa situação estressante. Você, por exemplo, está planejado uma viagem, você está no meio da viagem e o pneu fura no meio da viagem. É uma situação que não estava planejada, embora ali no carro tenha todos os recursos para você fazer a substituição do pneu. Mas é uma situação não planejada, então vem aquela situação adversa, onde você por um instante pode nem saber o que fazer e isso causa na gente uma reação automática de estresse. O estresse, ele pode causar irritação, insônia, dor, desânimo, muitas vezes desesperança, e você pode não se ver numa situação fora do estresse. O estresse é aquela situação que te domina, que te controla, e muitas das vezes a gente perde de fato o controle sobre aquilo que está acontecendo, e isso vai nos angustiando também. Numa situação de estresse, o que que tem acontecido com o nosso corpo? Aumenta o cortisol, acelera o nosso coração, os músculos ficam mais tensos, você fica assim mais irritadiço, você fica mais sobrecarregado, os músculos não respondem mais ao comando que você dá de forma voluntária. Então o estresse,
sendo de forma constante, ele transforma o nosso corpo num campo de batalha silencioso. Às vezes a gente passa assim por estresse cotidianos, uma situação de estresse ao longo do dia, duas ou três, mas quando isso se torna uma rotina ou quando a nossa vida ela é toda pautada em situações de estresse, com certeza a gente tem um prejuízo muito grande na nossa qualidade de vida. A gente tem que saber sempre controlar, equilibrar essas situações para que a gente não viva só em função do estresse. Isso é muito perigoso para a nossa saúde e a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe, hoje nós vivemos numa sociedade que a cultura por produtividade, ela é intensa demais. Às vezes a gente passa todo o nosso dia, realiza as tarefas que tinha que realizar naquele dia, mas vem uma sensação de que ainda faltou alguma coisa, ou de que poderia ter feito ainda mais. E essa cobrança interna que a gente faz sobre nós mesmos, muitas vezes pode causar situações de estresse completamente desnecessárias. Nós vivemos numa cultura que nós somos ensinados a produzir o tempo todo. Isso é muito ruim, porque em alguns momentos a gente precisa sim de tempo para não fazer nada, para não produzir nada, para não estar pensando, nem planejando e nem executando nada. O nosso corpo também precisa desses momentos de alívio, de desestresse, de relaxamento, de repouso, onde nem a nossa mente, nem o nosso cérebro está pensando em produzir alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Sabe, parece que é errado a gente não estar produzindo nada. Parece que é errado a gente descansar. Quantas vezes você já não se viu numa situação que você parou, sentou no seu sofá, ou até mesmo deitou na sua cama no meio do dia e se sentiu culpado por isso? Aquela situação que você pensou, poxa, mas eu poderia estar fazendo isso, 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 isso. E eu tô aqui deitado sem fazer nada. Gente, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esses momentos de pausa e relaxamento, se você tiver a oportunidade de fazer, tem que fazer, porque pode ser um descanso muito mais produtivo do que se você tivesse 100% do tempo produzindo alguma coisa. Você descansa, reorganiza o corpo, os pensamentos, a energia, e dali em diante você pode ser muito mais produtivo do que se tivesse naquele embalo, né, de fazer uma coisa, uma segunda tarefa, terceira, quarta, quinta, sexta atividade no dia, e você nunca dá aquela pausa, aquele respiro profundo para poder pensar no próximo passo. Nós precisamos dessas pausas, dessa pausa consciente, onde você descansa fisicamente o corpo, relaxa emocionalmente os seus pensamentos, as suas emoções, o seu cognitivo, e daí você pode reorganizar aquilo que você tem que continuar fazendo ao longo do dia ou da semana, e isso vai ser feito com muito mais qualidade, com muito mais consistência, com muito mais prioridade. E no final a gente vai ver que, tendo momentos de descanso, a gente consegue, na verdade, produzir muito mais do que se fosse embalado 100% pelo tempo em fazer, 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 fazer. O nosso corpo ele não foi feito só para render, para produzir, mas também para sentir. A gente precisa viver os momentos, a gente precisa viver aquelas situações e absorver e sentir e passar por elas como não como um trem descarrilhado, onde você está intensamente só seguindo à frente, sem rumo, sem direção e sem saber o que vai acontecer. Nosso corpo precisa sim de pausas merecidas e de momentos de relaxamento ao longo do dia e ao longo das semanas. E por que que o exercício físico, então, ajuda no estresse? Movimentar o corpo é como abrir as janelas numa sala abafada. Você já chegou num ambiente onde tudo estava trancado e percebeu que ali faltava um pouco de ar, faltava um pouco de oxigênio puro para você respirar ali aliviado? Quando a gente faz o exercício, a gente está exatamente fazendo essa analogia com o nosso corpo. A gente abre as janelas para que mais oxigênio possa entrar. E um cérebro bem alimentado de oxigênio é um cérebro muito mais produtivo. A gente tem muito mais condição de tomar boas decisões, de não errar, de não falhar. E ainda assim, se falhar ou errar, a gente recalcula a rota, né? E segue fazendo a coisa certa. Mas a gente precisa sim de, embora tenha um corpo extremamente cansado, talvez essa é a forma como você está se sentindo agora. Cansado, extenuado, exausto. A última coisa que você pensaria seria em fazer movimento, né? Porque você associa o movimentar ao cansar fisicamente, ao suar, ao esgotar suas energias, suas últimas energias do dia. Mas quando você faz exercício, a gente tem um efeito contrário. Embora naquele momento, no ato do exercício físico, você se canse, isso é renovador, isso regenera o nosso corpo e a gente se torna mais produtivo a partir de uma rotina de exercício tendo sido colocada no nosso dia, dia após dia. É muito importante. Sabe, quando a gente inclui uma rotina de movimento, uma rotina de exercício na nossa vida, algumas coisas acontecem fisiologicamente. O nosso corpo começa a passar por algumas alterações. E essas alterações do exercício físico, da atividade física, elas são muito positivas para o nosso organismo.
a gente consegue fazer o quê? Diminuir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente muitas das vezes não consegue controlar o ambiente externo que a gente está. E situações estressantes, elas chegam, elas vêm em nosso encontro, elas dominam muitas vezes a nossa vida e a gente perde um pouco do controle, como eu falei agora há pouco, mas com isso aumenta o nível de cortisol no nosso organismo. E o exercício físico, ele já tem um efeito contrário de reduzir, de diminuir a quantidade de cortisol no nosso organismo. E quando temos menos cortisol em nosso corpo, a gente tem um corpo mais relaxado, mais tranquilo. Então não é só sobre escolhas, é sobre fisiologia mesmo. O nosso organismo tem mecanismos que estressam, mas também tem mecanismos que regulam aquilo que está em desacordo, aquilo que está em desequilíbrio. E a atividade física é uma ponte para que isso aconteça. A gente, através do exercício, a gente produz menos cortisol no nosso corpo. A gente elimina cortisol do nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha a sensação de estar mais relaxado, mais tranquilo e de estar mais feliz, inclusive mais feliz. Melhora o quê? Com a atividade física regular, a gente melhora o nosso humor, a gente melhora o nosso sono, a gente melhora o nosso foco, a gente melhora a nossa energia, e isso tudo é muito positivo para que a gente seja mais produtivo. Embora a gente não tenha que ter esse pensamento de produtividade extrema, a gente tenha que ter consciência do descanso. Quando nós temos um corpo bem trabalhado, bem alimentado e bem exercitado, a gente mesmo em menos tempo consegue produzir mais e melhor. E o contrário do cortisol, quando fazemos exercício físico, no nosso organismo são liberados outros hormônios bons, outros hormônios positivos, como a endorfina, a dopamina, a serotonina, que são hormônios circulantes em nosso corpo que melhoram o nosso humor, o nosso sono, regula o nosso estresse e nos dá até mais alegria de viver. Então, o exercício físico ele é apenas um mecanismo de produção de bons elementos, de bons hormônios em nosso corpo, ao contrário daquilo que é causado pelo estresse. Porém, o estresse muitas das vezes a gente não controla, mas o exercício físico a gente tem como dosar em nosso organismo. A gente tem como, por escolha, né, intencionalmente, fazer ou não fazer exercício físico. E quando a gente escolhe bem, escolhe certo fazer exercício físico, a gente está contribuindo para melhorar o nosso organismo com esses hormônios positivos e a eliminação dos hormônios negativos. Por isso o exercício físico é tão importante para o nosso organismo, para a nossa saúde e para o cuidado com o nosso estado de estresse. E assim a gente melhora o nosso bem-estar com toda certeza. Então tem alguns tipos de atividades físicas que são mais direcionadas a essa produção de bons hormônios e que vão nos ajudar ainda mais a controlar o estresse do nosso corpo. E eu vou listar algumas para vocês. Os alongamentos, as caminhadas leves, os exercícios aeróbicos, os treinos de força e aqueles movimentos conscientes. Daqui em diante a gente vai especificar um pouquinho mais cada tipo de atividade física. E aí você vai poder ver qual se encaixa melhor com a sua rotina, com a sua condição hoje. Será que hoje você tem condição de fazer caminhadas? Será que hoje você já tem condição de fazer treino de força? Treino de força é aquele treino que você faz na academia, tá? Vou dar esse exemplo como o exemplo que representa melhor o treino de força, que é mais fácil da gente visualizar essa situação. Treinos com movimentos conscientes seriam como pilates, práticas de alongamentos bem direcionados, onde você toma consciência de fato do que você está fazendo, como você está fazendo. Porque muitas vezes a gente faz algumas atividades físicas que a gente nem pensa como que faz, a gente só faz. Por exemplo, você vai começar a fazer uma caminhada e vai evoluir para uma corrida. Você sabe que você tem que andar do ponto A ao ponto B e você começa a andar e vai. E às vezes esse período que você está se exercitando, você nem tem muita consciência daquilo que você está fazendo. Agora imagina uma situação de uma aula de pilates. Você tem cada movimento sendo controlado, você está pensando, mentalizando e até enxergando com o próprio corpo cada movimento que você está fazendo. E tudo isso é importante para regular o nosso estresse. Então eu vou especificar um pouquinho cada um deles para a gente acompanhar passo a passo cada tipo de exercício, ok? Bom, os alongamentos. Os alongamentos são muito importantes. Com os alongamentos, a gente melhora a nossa flexibilidade, a gente melhora a nossa condição física, a gente melhora muito a nossa saúde em geral. Os alongamentos são extremamente necessários para o nosso corpo. E os alongamentos, eles devem ser feitos logo cedo ao acordar ou também um pouco antes de dormir, aquele momento que você precisa despertar o seu corpo para o dia
mas também aquele momento que você deve relaxar o seu corpo para a hora de dormir. Os alongamentos aliviam a tensão acumulada, melhora a respiração e a consciência corporal, porque quando você faz os alongamentos, você faz de maneira mais tranquila, controlada, e aí com isso você toma consciência corporal, você entende o que o seu corpo está fazendo. E isso traz um pouco de relaxamento para nós, e isso é muito importante no controle do estresse. Outro exercício muito necessário para a gente diminuir essa situação de estresse, essa sensação de estar sobrecarregado, cansado, exausto ao extremo, são as caminhadas leves. A caminhada leve reduz a ansiedade, clareia a mente, porque se você está fazendo uma caminhada leve, num ambiente de ar puro, num ambiente controlado, cercado pela natureza, você tem mais condição de respirar um ar puro e com isso você vai limpando o seu organismo por dentro, você vai dando mais oxigênio ao seu cérebro e com isso você vai clareando melhor os seus pensamentos, a sua tomada de decisão, a sua mente. É muito importante você poder fazer caminhada, de preferência ao ar livre. Então, quando que é indicado fazer a caminhada? Ao amanhecer, quando o sol não está muito forte ainda, e também ao final da tarde, quando o sol já está baixando e está aquele clima mais ameno, aquele clima mais tranquilo. Por isso é muito importante você incluir na sua rotina caminhadas. E se você não tem um parque, um local de extrema natureza para poder fazer sua caminhada, não se limite por isso, faça sim, mesmo que seja rodando as ruas do seu bairro, seu quarteirão, algum lugar próximo da sua casa, ainda assim vale a pena você fazer as caminhadas. Melhor você fazer uma caminhada, mesmo que numa rua movimentada onde vão passar muitos carros, do que não fazer a caminhada. Então, coloca a caminhada como sugestão aí para aliviar o seu estresse. Outro tipo de exercício muito importante que a gente pode fazer em prol da nossa saúde, na melhoria do nosso estresse, da nossa qualidade de vida, são os exercícios aeróbicos. Se a gente parar para pensar, a caminhada também é um exercício aeróbico, mas por que eles estão separados? Porque os exercícios aeróbicos também podem ser outras modalidades. Algumas onde você precisa de muito espaço ou também apenas o cantinho que você tem aí na sua casa. Sabe, você pode fazer um exercício aeróbico, pedalar, né? Andar de bicicleta, migrar da caminhada para uma corrida leve, pular corda, correr de forma até um pouco mais intensa. Então são exercícios que têm por característica movimentar o corpo todo, movimentar assim de forma geral o corpo todo. Quando você está fazendo uma corrida, você está movimentando as pernas, você está movimentando os braços, o tronco. Então a gente tem uma forma de execução de exercício onde todo o corpo está sendo trabalhado. E o exercício aeróbico tem uma segunda característica que destaca ele de outros exercícios. É aquele exercício que você consegue fazer por um longo período de tempo. Você então imagina que vai fazer uma caminhada de 30 minutos. É um exercício aeróbico, porque senão você não conseguiria fazer o mesmo tipo de exercício, se ele fosse muito intenso, por 30 minutos seguidos. Embora quando você passe da caminhada para a corrida ele aumente a intensidade, ainda assim, conforme a gente vai melhorando a nossa condição física, a gente tem condição de prolongar o tempo da atividade. A gente aumenta o tempo de duração do exercício. E isso é uma característica do exercício aeróbio. A gente faz o mesmo movimento repetidas vezes por um longo período de tempo. Então, tudo relacionado a isso, você entende que é um exercício aeróbico. Correr, caminhar, nadar, pedalar, né? Então, inclua exercício aeróbico na sua rotina sempre que possível e isso também vai te ajudar a aliviar o estresse, a tensão e tirar aquela sensação de estar sobrecarregado. Quando que é indicado você então fazer o exercício aeróbico? Vamos considerar que ele é um pouquinho mais intenso que a caminhada. Quando você se sentir mais ainda sobrecarregado, cansado, sem energia, porque você vai renovar as suas forças e energia logo após terminar o seu treino. Embora você esteja cansado, você vai perceber que o seu corpo ele está mais aliviado, ele está mais leve. O outro tipo de exercício que nós devemos fazer é o treino de força. Treino de força, como eu falei naquela pequena introdução, são exercícios que você pode fazer na academia, porque lá você tem aparelhos, equipamentos e recursos que vão te obrigar a fazer força. Porque para você erguer um determinado peso, seguindo aquele padrão de movimento, como empurrar uma barra, puxar uma barra, ou erguer um braço em sequência do outro, a gente tem o quê? Uma resistência que o nosso corpo tem que vencer. A gente precisa levantar o peso, empurrar o peso, puxar o peso contra essa resistência. Então o nosso corpo ele faz força, literalmente, por isso é um treino de força. Ah, mas quando você faz uma caminhada você não faz força? Faz. Faz sim, você tem que se deslocar, né? Você tem que sair de um ponto e ir para outro. Você tem um trabalho de força nas pernas ali também. Mas o treino de força ele é mais específico, ele é mais concentrado por regiões musculares.
Por exemplo, você pode ir na academia e fazer um treino de força só para os membros inferiores, para as pernas. Fazer um treino de força só para a parte superior, aqui para a região do peitoral, os ombros, os braços. Então, treino de força também devem ser incluídos na sua rotina, porque também vão aliviar o estresse, a tensão e essa sensação de estar sempre sobrecarregado e fadigado. O treino de força, além de tudo, ele te dá a sensação de superação, porque você começa treinando um determinado exercício com um peso, vamos colocar aqui um exemplo de 10 quilos. Com 10 quilos você consegue fazer 12 vezes aquele movimento repetido. Com o passar das semanas de treino, você consegue migrar de 10 para 12, 13, 14, 15, até 20 quilos. Então você vai tendo essa sensação de que está progredindo, porque o peso que você ergue, o peso que você levanta, ele vai sendo aumentado conforme o passar do tempo. Mas é só porque passou o tempo? Não, é porque você adquiriu força. Os seus músculos estão mais fortes, mais densos, e como consequência de um treino de força sequencial, constante, a gente tem até a melhora da estética. E quem não fica feliz quando a gente vê o nosso corpo mais bonito e como a gente se sente quando a gente se sente mais bonito e melhor com a aparência que nós temos, né? O treino de força ele também ajuda muito nesse aspecto do formato do corpo. A gente vai moldando o nosso corpo conforme os nossos músculos. Isso também é positivo, isso traz pra gente autoestima, isso melhora a nossa percepção sobre nós mesmos. E o treino de força ele deve ser feito todos os dias. Você, claro, pode fazer o descanso aos finais de semana, mas de segunda a sexta, se você puder incluir na sua rotina treinos de força, eu tenho certeza que vai ser assim essencial para você manter o seu organismo bem, para você se manter funcional, se manter mais cheio de energia ao longo do dia e mais produtivo, mas uma produtividade boa e sem cobrança. E eu também destaquei lá no início que os movimentos conscientes são necessários, movimentos como um treino de pilates. Nesses movimentos conscientes, a gente ensina o corpo a fazer cada movimento. A gente ensina o nosso organismo a trabalhar de forma pensada. A gente começa a trabalhar a nossa consciência corporal. A gente sabe como funciona cada parte do nosso corpo, como as nossas articulações reagem a um determinado movimento, como nossas pernas reagem a um determinado esforço, a nossa região abdominal, que é essencial para a gente manter uma boa postura, para a gente se manter forte e saudável. Então, poder fazer treinos com movimentos conscientes, como o Pilates, é essencial também. Ah, mas você está falando aí várias formas de fazer exercício, eu tenho que fazer todas elas? Não, senão isso poderia até se tornar mais um item de estresse na sua vida, onde você teria que incluir tantas atividades físicas extras e isso poderia chocar com suas outras agendas, com seus outros compromissos. Mas se você puder incluir uma ou duas modalidades e até mesmo ir mesclando entre elas, seria essencial para você trabalhar a sua saúde, o seu bem-estar, seus aspectos de mobilidade, seus aspectos de funcionalidade e também, claro, diminuir o estresse do seu corpo, aquela sensação sempre de estar cansado, irritado, sobrecarregado, de mau humor. Você vai perceber que incluir atividade física na sua rotina vai te trazer sensação completamente melhor, vai te deixar muito bem e você vai se tornar uma pessoa melhor. Se você que está ouvindo aí já é praticante de atividade física, eu tenho certeza que você já está conseguindo pensar os benefícios disso que eu estou falando para você, porque você já experimentou isso, você já tem mudanças acontecendo no seu organismo, você já vive essa melhoria do seu estado de estresse através da atividade física. E isso é assim, sensacional. O movimento ele é muito necessário para o nosso corpo, porque nós vamos trabalhando sempre a nossa funcionalidade, a nossa autonomia, a nossa independência. Imagine a gente chegar na velhice incapaz de carregar uma sacolinha do mercado e o estado que a gente chega na velhice é reflexo de tudo que a gente vive na nossa juventude, na nossa fase adulta. É o preparo que a gente dá ao nosso corpo hoje que vai dizer o futuro que a gente vai viver e como vai ser a nossa velhice. Que nível de autonomia a gente vai ter lá. Então eu vou passar agora algumas dicas para a gente incluir mais movimento na nossa rotina. Porque você deve ter pensado, né? Nossa, como eu vou fazer tudo isso? Eu já não tenho tempo para mais nada. Como eu ainda vou incluir mais alguma coisa? Comece aos poucos. Comece poucos minutos por dia. Vai fazer uma caminhada? Você só tem 10 minutos naquele dia para fazer uma caminhada? Faz por 10 minutos. Se você tem um trabalho que você vai de ônibus, você desce um pouquinho antes e termina o seu deslocamento para o trabalho fazendo uma caminhada. Você está diante de uma situação que tem uma escada rolante e uma escada, suba pela escada, não vá pela escada rolante. Então são pequenos gestos e atos que a gente consegue tomar decisões ao longo do nosso dia que vão nos fazer ter mais movimento. Comece aos poucos, sem pressa, não se cobre, você não é um atleta, você não tem que ter um desempenho de atleta.
comece aos poucos e gradativamente você vai aumentando essa dose de exercício, porque exercício é remédio e também tem que ser na dose certa, sabe? Movimente-se ao som de alguma música que você goste. Se você vai sair para fazer uma caminhada sozinho, se você estiver com alguém, você vai conversando, vai trocando uma ideia ali, o que também é muito indicado, né, para a gente poder socializar e conversar coisas que a gente não conversaria no nosso dia a dia. Mas se você vai sozinho, coloque uma música, aquela música que te motiva, aquela música que te dá satisfação, aquela música que vai te distrair, aquela música que vai te aproximar de Deus, e aí você vai fazer a sua atividade física com muito mais tranquilidade, eu tenho certeza disso. Coloque na sua agenda essa disponibilidade de tempo para fazer o exercício físico. Não porque o exercício físico é um trabalho a mais para você, mas porque o exercício físico é uma forma de você estabelecer um compromisso com você mesmo. Então, coloca na sua agenda. Se você tem tantas atividades para fazer ao longo do dia, inclua que, por um determinado tempo, você tem que fazer movimento, exercício físico, e isso vai com certeza te ajudar a organizar o seu dia para que você não pule a parte do exercício físico porque faltou tempo, porque os outros compromissos foram demais, sabe? E não espere aquela motivação absurda vir até você. Não espere, aposte mais na constância. Seja constante, tome a decisão de fazer e seja constante. Não espere a motivação, porque tudo na nossa vida pode vir para ser antimotivação, para atrapalhar o nosso momento de exercício. Um compromisso extra, você se sentiu indisposto, você teve um imprevisto, essas coisas vão acontecer. Então você nem sempre vai estar motivado a fazer o exercício físico, mas que você possa estar sempre determinado a ter mais movimento na sua vida. Tá joia? Eu gostaria de agradecer a sua atenção até aqui, gostaria de despertar em você esse desejo de que o movimento seja parte do seu processo de cura, do seu processo de restauração, do seu processo de alívio, do seu processo de paz. Que o exercício físico traga para você um novo sentido. Se você tem passado por situações extremamente estressantes, que você possa mudar esse cenário através das suas escolhas, através daquilo que você decidiu fazer por você mesmo. Que você não se entregue ao cansaço, ao estresse, que você não se sinta derrotado pela vida que você já tem hoje, mas que você possa tomar o controle da sua vida e, através do exercício, possa melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e a sua motivação de continuar vivendo uma vida plena, uma vida feliz e uma vida produtiva, mas com sabedoria e inteligência. Bom, se você quiser continuar me acompanhando, quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre o que eu tenho feito nas redes sociais, é só seguir o @boaformaadventista, que você poderá acompanhar um pouquinho do que eu tenho falado com você aqui e o que eu falo também através das redes sociais. Desejo a vocês uma ótima jornada de saúde, que vocês continuem aprendendo sempre e que em breve a gente possa se encontrar em alguma situação. Ótima oportunidade da gente melhorar a nossa saúde, ter mais conhecimento é sempre muito bom, muito bem-vindo e que essa jornada possa ser transformadora na sua vida. Deixo aqui o meu abraço e até breve.